tema dessa palavra é os perigos das decepções, ou os perigos da decepção. Quero falar um pouco com você sobre isso. E o texto que nós vamos ler é Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13 todo. Mas eu quero começar lendo, na nossa introdução, o versículo-chave, que é o versículo 21, de Lucas 24. O versículo 21, versículo-chave desse texto, que diz: E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Quero ler mais uma vez. E nós esperávamos, Lucas capítulo 24, versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Esse é o nosso versículo-chave sobre os perigos da decepção. Irmãos, decepção é uma coisa que todo mundo vive na vida, né? O significado de decepção é tristeza, amargura sobre alguma coisa, sentimento daquilo que você esperava e não aconteceu. Esse é o significado da decepção. Você anseia, você espera por alguma coisa, você acredita numa coisa e de repente ela não acontece. Ou talvez não acontece da forma que você imaginava. Isso é decepção. Você se decepciona. Todos nós, de alguma forma, enfrentamos isso na vida e vamos enfrentar as decepções. Mas a verdade é que muitas vezes nós também colocamos aquilo que nós formamos em nossa mente, um padrão de alguma coisa, nós formamos na nossa cabeça uma forma de acontecer algo, e também isso acaba ocasionando a decepção, né? Não é só, não quero falar da decepção no sentido de criar uma guerra humana, né? De as pessoas que nos decepcionaram e você olhar para o próximo com raiva. Mas eu quero trazer e mostrar para você alguns perigos que essas decepções causam. Alguns sentimentos que esse texto vai mostrar, que vai fazendo com que você se perca em meio ao caminho de Jesus. Então, decepção a gente vai ter, porque às vezes a gente espera uma coisa que não aconteceu. Mas é importante a gente também entender que muitas vezes a culpa da decepção é nossa mesmo. Porque a gente colocou fé demais, ou colocou uma forma de acontecer que não foi feito daquele jeito, que não falaram que ia ser daquela forma. Mas a gente gosta das coisas do nosso jeito. A gente gosta de criar as coisas da nossa forma. E é o que acontece aqui nesse texto. O versículo 13 começa falando sobre um dos perigos da decepção, que é o fugir de Jerusalém. Isso é algo espiritual, vou falar para você. Vamos ler junto. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Vamos entender um negócio. 2 deles quem? Dos discípulos de Jesus. 2 caras que faziam parte da galera lá de Jesus, estavam saindo de Jerusalém. Por quê? Isso foi depois da morte de Jesus. Jesus ainda já tinha ressuscitado, mas todo mundo estava naquela dúvida, será que ele ressuscitou, será que não? Você vai entender no texto um pouco melhor depois. Só que o problema é que a primeira coisa que acontece com a decepção é fugir do lugar onde está. Quando nós nos decepcionamos no nosso trabalho, ou em casa, ou na igreja, nos lugares onde a gente convive, a primeira atitude nossa, no coração, é fugir daquele lugar. Foi o que eles fizeram. O problema, irmãos, é que fugir do lugar parece que traz um sentimento de cura da decepção, mas na verdade ela só mantém no coração, ela cresce mais porque há um conflito interno que não foi resolvido. A decepção não é algo externo, é algo interno. Não sofre quem decepciona, sofre quem é decepcionado. Sofre quem tem o sentimento. Então, fugir do lugar é tentar tapar o sol com a peneira, porque depois esse sentimento vai vir à tona de novo. E é o que aconteceu com esses 2 discípulos. Um tem um nome aqui, que é Cleópas, o outro não tem um nome. Mas esses 2 discípulos, 2 deles que andavam com Jesus. Eles se decepcionaram porque eles esperavam que Jesus ia ressuscitar, ia fazer uma coisa loucura, uma doideira. E aí o que acontece? Não foi da forma que eles imaginaram. Então o que eles fazem? Vamos sair de Jerusalém.
Primeiro erro é fugir de onde está. E a verdade, irmãos, é que eu estou dizendo num sentido espiritual, que fugir necessariamente não precisa ser sair do lugar. Mas há pessoas que estão dentro da sua casa e, através da decepção, elas fogem com a sua mente. Elas estão ali, mas a sua cabeça não está ali. A sua opinião não está mais ali. Porque eu estou decepcionado. Eu não vou falar mais nada. Não adianta, cara. Então, um dos perigos, da decepção é o fugir de Jerusalém. Em vez de ficar junto, porque o melhor lugar para estar é justamente com a família, com os irmãos. Você sofreu uma decepção na igreja, o melhor lugar para estar é dentro da igreja. Porque um irmão vai ajudar o outro, vai te ajudar a levantar, vai te ajudar a crescer. É dentro de casa, porque mesmo que você decepcionou com seu pai, é o irmão que te ajuda, é a mãe, é assim. Nós vamos andando juntos, porque o que adianta fugir para longe e ficar sozinho é o caso desses dois. Eles fugiram de Jerusalém, deixaram os discípulos, deixaram os amigos e foram caminhando sozinhos. No versículo 14, entra um outro ponto sobre o perigo da decepção, que é só falar na decepção. Olha só, versículo 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E o versículo 15 a gente vai ler depois, mais completo sobre isso. Um dos problemas da decepção também é isso. Depois que a pessoa decepciona, ela tenta fugir com a sua mente, ou que seja fugindo, literalmente falando. Mas o problema maior é que depois que ela foge, o perigo que vem da decepção é só falar nisso. Você conversa com a pessoa, e a pessoa vem, tipo, eu queria conversar com você, olha, está difícil a vida, eu sofri essa decepção, assim, assado. O que você espera muitas vezes é poder ajudar. Olha, irmão, mas isso acontece. Isso faz parte da vida. Não, eu sei, mas olha, é assim, assim, assim. E a verdade é que o perigo da decepção é você ficar falando disso, e se martirizando. Sabe por quê? Porque quando você fala muito disso e não quer ouvir o conselho, é porque, na verdade, algo está massageando a sua inferioridade. Muitas vezes as pessoas não querem se libertar da decepção. É o que esses homens fizeram. Eles fugiram de Jerusalém. E ficaram pelo caminho contando. Poxa, mas não dá mesmo, é difícil. Poxa, é complicado. Poxa, a vida não é fácil. Olha, a gente esperava que Jesus ia ressuscitar. E agora? Teve umas mulheres que passou lá, acho que elas estavam doidas. O perigo da decepção. E a verdade, irmãos, é que ficar falando sobre isso, pensando que às vezes o objetivo é receber um conselho, mas na verdade o que a gente quer é massagear o nosso ego, a nossa inferioridade. O terceiro ponto sobre a decepção começa no versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqui é um dos problemas muito sérios da decepção. Eles estavam falando sobre aquilo, e um consolando o outro, e um chorando com o outro. Olha, não deu, é assim mesmo, a vida não é fácil, a gente se decepcionou, fugimos de lá, não dá para ficar lá mesmo, é assim, é sabe? Jesus apareceu do lado. Tem dois andando. Pensa na história, irmão. Tem dois andando. Estamos aqui, não é fácil. De repente aparece um do nada. Eu, no mínimo, tomaria um susto. O que é isso, rapaz? De onde esse cara surgiu? Jesus apareceu do lado deles e eles que andavam com Jesus não reconheceram Jesus. Os olhos deles foram impedidos, diz a palavra. Por quê? O que impediu? As decepções. A decepção deles era tão grande, irmãos, e a vontade de se curar era tão pequena, que Jesus do lado deles, eles não conseguiram enxergar o Mestre. Os olhos deles foram impedidos. Esse é um problema das decepções. Porque nós tentamos fugir com a nossa mente, ou literalmente. Nós só falamos sobre elas, sobre o ocorrido, sobre o que me decepcionou. E começamos a esquecer que Jesus está do nosso lado. Nossa, se Jesus estivesse aqui, realmente essa coisa não teria acontecido. Se Jesus estivesse do meu lado, eu não estava passando por esse momento. Estou decepcionado. E Jesus está do lado lá, eu estou aqui, do seu lado. O quarto ponto é que chega
o absurdo de não reconhecer nem as coisas mais óbvias da vida. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Para aqui. Jesus estava do lado dos caras. Aí Jesus, por que vocês estão falando no meio do caminho? Queria saber. Ah, o senhor é visitante aqui em Jerusalém? Não sabe o que está acontecendo? Não sei, conta para mim. Ah, pegaram o nosso mestre. Eles olharam entristecidos, sabe quando você faz aquela cara assim de murcho? Eles olharam com aquela cara de entristecido assim. Aí Cleopas olhou, fala você, fala eu. Ah, eles pegaram o nosso mestre, levaram para lá. Os sacerdotes crucificaram. O perigo da decepção, irmãos, é quando faz a gente não enxergar as coisas mais óbvias da vida. Quando a gente começa a achar que Deus não está olhando o que nós estamos passando. Como se Deus, ou Jesus, no caso, não tivesse sofrido também decepções. Aliás, se eu pudesse ser um pouquinho mais forte e cutucar você, como se nós não decepcionássemos Jesus muitas vezes. Porque vamos ser sinceros, Jesus que morreu na cruz, ele foi traído por um amigo, por um discípulo, que sentava na mesa com ele, que cuidava das finanças ainda. Um outro, que era um apóstolo que ele levou para os montes, para os lugares mais íntimos, negou ele 3 vezes. Então, decepção por decepção, Jesus poderia olhar e dizer, esses homens aqui me decepcionam demais. E aqueles 2 que andaram com Jesus, que andaram com o mestre, que conhecia ele, na hora estavam impedidos de reconhecer e mais, ainda estavam querendo ensinar aquele que tinha morrido. Porque é isso que a decepção faz. Parece algo pequeno quando começa, mas a gente tira os olhos de Deus e começa a olhar para a situação, para aquela atitude, para as pessoas. Criamos guerras humanas e ficamos ali decepcionados a vida toda. E não olhamos Jesus que está do lado, e não olhamos o Jesus que conhece as nossas decepções, e não entendemos que esse Jesus sofreu muitas decepções e sofre ainda decepções conosco. Mas a decepção cega tanto o olho da pessoa que ela não consegue nem enxergar mais isso. No versículo 21, que é o versículo-chave que nós lemos, vem a resposta do porquê da decepção. Diz, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Aconteceu tudo isso, as mulheres foram lá, viram anjos, contaram para eles. Vai lá, Pedro e João. Em João 20, conta o relato, né? João conta que ele correu, Pedro correu antes, aí João chegou primeiro, Pedro acho que era gordo, não aguentou correr. João chega antes, entra, só que João para na porta, aí Pedro entra. É uma palavra boa isso daí. Mas assim, eles vão lá e vêm e não acham o mestre, não vê os anjos, eles voltam. Essas mulheres acho que estavam delirando, deram um susto na gente, acham que tinha ressuscitado. O que acontece no versículo 21, irmãos, é o que acontece em nossas vidas. Acontece nos nossos ministérios, acontece na nossa família, acontece no nosso trabalho, acontece na nossa vida. Nós planejamos as coisas de uma forma. Nós padronizamos as coisas na nossa mente de uma forma. E às vezes não acontece da forma que nós pensamos que ia acontecer. Porém, isso não quer dizer que não vá acontecer. É isso que é interessante aqui. Jesus disse que morreria e ressuscitaria. Ele não disse a forma. Aliás, ele deixou claro, é que os caras da cabeça dura e não prestou atenção. Sabe, às vezes você está na pregação assim, você está pensando amanhã, tem que trabalhar,
Aí eu já falei. Aí você, nossa. É mais ou menos assim que aconteceu. Jesus pregava, falava, olha, o Filho do Homem vai ter que morrer, vai ter que ressuscitar 3 dias, como Jonas. Vocês estão pedindo um sinal, não vai dar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias dentro da baleia e depois veio e trouxe salvação para o mundo. Aí eles nem prestaram atenção nisso. O Judas estava preocupado com as finanças. O Pedro... Então assim vai. A questão é, irmãos, é que na nossa família, na nossa vida, em todas as nossas coisas, nós vamos ter decepções. Só que nós precisamos aprender a ser maduros em começar a não querer que as coisas sejam só da nossa forma. Porque nós vamos nos decepcionar se nós pensarmos assim. Mas Deus falou que ia ser assim, assim, assado. Sim, mas a forma, o que Deus disse que vai fazer, não significa que não vai acontecer, porque as coisas estão caminhando assim. Você imaginou uma forma. O importante para Deus é o resultado final. Às vezes a forma que a gente pensa não é a forma que Deus quer fazer. Às vezes Deus planejou uma forma e a gente nem prestou atenção no que Ele realmente disse. E os homens estavam aqui, irmãos, caminhando decepcionados, fugiram de Jerusalém, ficaram lá chorando as pitangas. Jesus apareceu do lado deles, eles não olharam Jesus, ainda perguntaram se é visitante aqui, você não sabe o que aconteceu? E ainda contou tudo que Jesus tinha passado para eles. Para depois dizer, a gente esperava que Jesus seria aquele que ressuscitaria, o Redentor de Israel, o Libertador. Porque eles estavam esperando Jesus, e o judeu espera até hoje. Eles estavam esperando Jesus vindo numa carruagem, assim, tipo entrando, o rei, e todo mundo, cheio de dinheiro, os melhores carros, as melhores roupas. Olha, Jesus, é esse. Estavam esperando, de repente, na cruz, ele descer lá e matar todo mundo, tipo filme. Na cabeça deles era isso. É o Filho de Deus, é Jesus. Nossa, ele vai fazer uma coisa aqui maluca. Ele é Jesus. Bom, se ele levantou o morto, imagina o que ele pode fazer a hora que descer da cruz. Mata todo mundo. E de repente eles vê perfurando o corpo. De repente eles vê Jesus bebendo vinagre. E ele dizendo, Deus está consumado. E Jesus morre ali. E vai para o sepulcro. E ninguém entende nada do que aconteceu. Porque eles não se atentaram para as Escrituras. E é aí que eu entro com você. Sabe o que cura o coração das decepções? Sabe o que muda a nossa visão de não ficar querendo as coisas do nosso jeito? É a palavra de Deus. Fala aí para o teu irmão. É a palavra de Deus. Se aqueles homens conhecessem as Escrituras, tivessem observado o que Jesus falou, entendessem, porque, irmãos, estava escrito que perfuraria o seu corpo. Estava escrito que os soldados bateriam nele. Estava escrito. Era só ler o profeta Isaías, Jeremias, Abraão. Há um monte de história. Aliás, o Antigo Testamento é um reflexo de Jesus. Era só se atentar para cada situação da Bíblia que eles conheciam. E se não bastasse isso, o próprio Jesus passou 3 anos pregando. E ele disse, olha, o sinal de Jonas. Lembra de Jonas? Então é a mesma coisa, entendeu? Não entendi. Eles não compreenderam as Escrituras, eles não prestaram atenção nas Escrituras. Irmãos, o que traz decepção na vida do homem é não conhecer a palavra de Deus. Parece um pouco simples, mas eu vou fazer pergunta e você não precisa responder. Quantas vezes no dia você lê a palavra de Deus? No dia, cara? Eu achei que era na semana. Quantos capítulos por dia a gente lê da palavra de Deus? Quantos textos nós refletimos na nossa manhã, ou um período, cara, eu não tenho tempo, não vem com essa história. Um capítulo você não gasta mais do que 10 minutos lendo e entendendo. Quantos livros da Bíblia você já leu? Você já leu a Bíblia inteira, você que é cristão, mais maduro? Então, irmãos, a gente vai se decepcionar demais na vida. E nós vamos passar falando dessas decepções. E nós vamos viver chorando pelas decepções. Porque a única coisa que pode curar o coração é a palavra de Deus. Onde está escrito isso, caras? Vamos terminar de ler o texto. Versículo 25. Ele lhes disse, quem? Jesus. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram.
Onde está relatado as coisas que os profetas falaram? A palavra de Deus. 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começou a contar lá de Moisés. Lembra quando Moisés falou sobre isso? Então, ele estava falando de mim. Aquela serpente que ele levantou no meio do deserto, que curava as pessoas, é tipo isso, entendeu? Lembra Abraão, quando ele sacrificou seu filho? Abraão era Deus, eu era Isaac, ele sacrificou, lembra? E aí Deus diz, olha, você não precisa fazer porque eu vi o teu amor. Então, você é o papel de Deus, você diz para mim, olha, eu vi o teu amor, Senhor. E assim, irmãos, vai. Todo o Antigo Testamento relatando sobre Jesus. E Jesus começa a ensinar para eles ali. Isso daí falou de mim. Aí no versículo 32, vou pular um pouquinho, depois a gente volta. Mas olha o que diz. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que um falou para o outro? E não queimava no nosso coração o que estava sendo falado, enquanto ele estava falando e expunha as Escrituras? Irmãos, a única forma de curar a decepção da vida, ou de não se decepcionar a gente vai, mas de não viver se martirizando, ou massageando sua inferioridade ou seu ego, de não ficar ali falando só sobre isso e a hora que perguntar para você, olha, conta aí. A vida é assim. A palavra de Deus é tão forte que quando você está lendo ela ali, ela vai enchendo, ela vai te tocando, e aí aquilo que te decepcionava muito começa a ser curado, começa a queimar. Nossa, mas é assim. Nossa, mas olha o que Jesus passou. Nossa, olha esse amor. A palavra de Deus faz isso em nós. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. No versículo 28, continuando, o raciocínio, depois que Jesus apresentou as palavras para eles, os corações deles estavam queimando. No versículo 28 diz, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Jesus é meio palhaço em algumas coisas, né? Não, verdade, pensa bem. Eles estavam andando assim, aí chegou perto do povoado. Olha o que Jesus faz. Então, tchau para vocês, eu vou embora. Ele estava em espírito ali. Jesus estava querendo entrar com eles. Só que Jesus não é intrometão, que chega lá assim, vou entrar aqui e tal. Não. Jesus começou a andar, falou, tchau para vocês aí, acho que a palavra serviu para alguma coisa. Não, Senhor, fique conosco. Já que você está insistindo tanto. Eu estou fazendo uma brincadeira disso, mas é o que Jesus fez aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não força a barra. Quem vai querer buscar a palavra e conhecer é você. E a partir do momento que a palavra começar a queimar no seu coração, Jesus vai entrando na sua vida, porque você o está convidando. Ele não entra na sua casa sem você pedir. Ele até está do lado, ele quer passar. Ele andou com os caras o caminho todo. Ele ficou ali do lado, mas ele não chega falando, olha, eu sou Jesus, eu sou o rei, você tem que reconhecer que eu sou. Não, ele vai andando do lado e vai ensinando a palavra, vai tendo paciência com a gente, porque a gente decepciona demais. A gente não é fácil, né? Lembra que eu falei semana passada? A gente não é fácil. Aí ele vai andando com a gente, vai ali trazendo a palavra de Deus. Olha, conhece, vê. Olha, entende o que eu fiz. Quer que eu entre? E o que eles fizeram? Por favor, Senhor, entra. Porque a palavra já tinha queimado no coração. A verdade, irmãos, é que a gente pode chegar num sermão aqui de domingo, ou de sábado, no underground, qualquer lugar que você ouve a palavra, nos GCs, às quartas. E a palavra pode ser ministrada e você pode sair da mesma forma. Porque o nosso coração está fechado e a gente está focalizando as decepções ainda da vida. Mas no caso desses homens, mesmo entristecidos, eles disseram, eu quero conhecer essa palavra. Já que eles não reconheceram que era Jesus, mas fala porque eu preciso ouvir. Queimou no coração deles. Jesus entra, fica aqui com a gente. Já está tarde já. Fica aqui conosco. Eles não sabiam que era Jesus, mas fica aqui com a gente.
no versículo 30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-os e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando eles chegaram ali na casa, Jesus entrou, pegou o pão, partiu, e naquele momento, o que significa isso, irmãos? É que quando a palavra queima o nosso coração, quando Jesus começa, a gente convida Jesus para entrar, a gente começa a compreender o amor dele. Na hora que eles começaram a quebrar o pão ali, Jesus começou a cortar o pão e entregou, deu graças, eles lembraram. Então essa palavra serve para as duas coisas. Para aquele que não conhece o Senhor, você precisa compreender mais de Cristo. E é só convidando ele para entrar e conhecendo a sua palavra. Mas para aquele que já é maduro na fé, é a mesma coisa. Se você não conhecer mais essa palavra e não convidar Jesus para entrar, você às vezes vai ver ele cortando o pão e não vai entender o que está acontecendo. E no versículo 33, já estou encerrando, diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Vamos só ressaltar. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Primeira coisa, se eles não tivessem fugido de Jerusalém, eles já teriam sabido bem antes que Jesus tinha ressuscitado. Porque Jesus apareceu para os apóstolos. Apareceu para alguns discípulos, mas eles estavam longe da casa. Mas nunca é tarde para voltar. E aí quando eles estavam ali, que eles reconheceram Cristo, Jesus desapareceu. O que eles fizeram? Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. E contaram tudo o que havia acontecido. Duas coisas. Primeiro, se você chegou aqui decepcionado com as coisas na sua vida, decepcionado com a sua família, e você tem fugido, que seja literalmente ou com a sua cabeça, irmãos, volte. Volte para a igreja, volte para sua família, volte para o seu trabalho. Não corra das decepções. Porque é em Jerusalém que você consegue saber as coisas que são verdades ou não. É ficando que você vai ver se as coisas vão realmente acontecer ou não. Mas aqui também há um outro sentido mais espiritual, que é a nossa nova Jerusalém, que foi cantado aqui e ministrado muito bem pelo miúdo. Há uma Jerusalém que nos espera. E é para ela que nós vamos voltar. Então nessa vida, a gente vai sofrer tristeza, dor, decepção. Não tem jeito. E eu não quero que você olhe, a palavra de Deus não quer que você olhe para as pessoas como guerras humanas por ter te decepcionado. Mas o que nós estamos falando aqui, irmãos, é que essas coisas vão acontecer. Só que se a palavra de Deus estiver no seu coração, você vai sempre lembrar que há um lugar que não vai ter noite, não vai ter frio, não vai ter choro, não vai ter pranto. Um lugar que vai ser alegria, paz. A gente pode viver isso nessa terra. Porque a palavra de Deus estando em nosso coração e queimando, e Jesus vivendo conosco, é essa alegria que eles viveram. Antes de eles voltar para Jerusalém, a alegria já tomou conta do coração deles, porque eles reconheceram: Jesus ressuscitou, Ele cortou, eu vi Ele aqui comigo, vamos correr para Jerusalém. Mas é saber, irmãos, que mesmo com as decepções da vida, a única esperança do homem é saber que um dia ele vai encontrar o Senhor. Amém?